Vamos lá então, meninas, o primeiro passo da maquiagem é a limpeza e hidratação, dando uma atenção especial para a área dos olhos. Como que foi a minha rotina de cuidados com a pele hoje, né? Então eu acordei de manhã, apliquei o gel de limpeza 4 em 1 lá no banheiro, lavei meu rosto, na sequência apliquei o creme diurno com filtro solar, que faz parte da linha de tratamento anti-sinais, né? Que eu uso todo dia, Time Wise 3D. Depois eu apliquei o creme para a área dos olhos. Só que já fazem algumas horas, então eu não posso maquiar em cima daquele cuidados com a pele que eu fiz lá cedinho. Eu preciso agora dar uma renovada nesse cuidado para que realmente a maquiagem fique impecável e dure mais tempo. Então, o que eu usei agora? Tônico suavizante e hidratante da linha Time Wise, maravilhoso. Esse produto aqui é fantástico. Para quem gosta de limpar o rosto com algodãozinho, né? Ele serve inclusive para complementar a limpeza depois do 4 em 1, então eu usei ele. Na sequência, eu apliquei esse hidratante aqui, que é da linha Clear Proof, que é um hidratante sem óleo. Maravilhoso para quem tem a pele mais oleosa ou mista também, né? Porque ele controla a oleosidade, deixa a pele bem sequinha. É um hidratante bem leve, bem fluido, sabe? Muito gostoso. E aí, por último, o creme para a área dos olhos, que é o mesmo que eu usei de manhã, esse aqui da linha Time Wise 3D, porque ele não só hidrata, como também trata as linhas de expressão ao redor dos olhos. Ele diminui bolsas e também diminui olheiras, então é bem completo, sabe, para todos os probleminhas que a gente tem aí nessa região, tá? Então foi essa parte da limpeza e de hidratação que eu fiz no meu rosto, tanto de manhã quanto agora. E aí a gente vai pro segundo passo, que é o primer facial. Esse produto aqui, ó, ele é um gelzinho transparente que você pode usar tanto antes da maquiagem e também pode usar quando você não vai maquiar. Inclusive os homens, né? Tenho alguns clientes homens que usam, porque esse produto, ó, vou aplicando aqui enquanto eu explico, tá? Ele forma uma película na pele, deixa a pele extremamente macia, disfarça linhas de expressão, poros dilatados, que são aqueles furinhos que nós temos, principalmente aqui na região do nariz, então capricha mais, inclusive passa mais quantidade de produto no nariz. Ele também controla a oleosidade, já tem filtro solar, por isso também que você não vai passar ele muito próximo dos olhos, né, muito próximo da linha d'água, que é para não arder. E vai deixar a tua pele realmente preparada, com outro aspecto, né? Para que a maquiagem dure mais tempo e fique ainda mais bonita na pele. Vocês sabem que a tendência agora, principalmente para uma maquiagem para o dia, né? É aquela maquiagem no make-up, né? Que é aquela maquiagem que não parece que você está maquiada. Natural, uma pele natural, tudo natural. E aí, claro, a gente usa bastante produto para isso. Quem tem mais probleminhas, mais manchinhas, mais olheira, mais sobrancelha falhada, que nem a minha, acaba usando mais alguns produtos, né, para que fique com essa impressão de no make-up. Mas o que mais importa é que a textura da pele, quem esteja conversando contigo, veja realmente uma maquiagem natural. Nada de estar linda na foto, mas quando tá ali pessoalmente, né, tá aquela pele carregada, aquela super cobertura, né, para que você possa tampar todos os defeitos. E é por isso também que cuidados com a pele tá tão em alta, né? A tendência do momento é cuidar da pele, para que você precise usar o mínimo de maquiagem possível. Então, fica a dica, né? Agora, depois de ter aplicado o primer, o terceiro passo é o corretivo. E eu vou usar aqui 2 corretivos hoje para que vocês possam comparar, tá? Que servem para minimizar essa área mais escurecida da olheira. São 2 corretivos que precisam ser usados sempre antes da base, não use depois da base, tá? Porque eles têm uma pigmentação diferente, que é o corretivo Yellow e o pêssego, ok? Então, aqui onde tem mais manchinhas vermelhas no nariz e tal, a gente também pode aplicar esses 2 corretivos, que eles vão ajudar a camuflar, a disfarçar essas alterações, tá? Então, vou começar aqui pelo corretivo Yellow. Vou aplicar em um olho o Yellow e no outro o pêssego, para você ver a diferença entre os dois e daí você mesma decidir, né? Opa! Qual que é o melhor. Vou passar aqui no dorso da mão, que inclusive é mais apropriado do que passar direto, ali como eu estava tentando fazer, né? Então, com o pincel de corretivo, que é esse daqui, e também com o auxílio de uma esponjinha,
Essa esponjinha, gente, tinha outra aqui, acho que eu derrubei ela. Ó, essas esponjinhas aqui da Mary Kay, elas são 4 pequenininhas que vêm assim. Tem a grandona também, mas essas aqui são muito especiais, porque elas encaixam perfeitamente, ó, nos olhos. São muito delicadas. E aí você consegue pegar todos os cantinhos e fazer ali uma aplicação do corretivo mais minuciosa, sabe? Então são muito boas. Mas eu gosto de começar aplicando com o pincel, tá? Então eu vou aplicar aqui em toda a área dos olhos, inclusive na pálpebra móvel, aqui na superior, olha. A gente vai dando leves batidinhas, não vai esfregando, puxando assim, senão a gente acaba tirando o corretivo, né? Acaba não concentrando o produto. E aí você pode descer um pouquinho mais aqui, ó, não faz só na olheira, tá? Desce um pouquinho mais. Agora com a esponjinha, olha, vou esfumar. Dando batidinhas. Essa esponjinha é muito maravilhosa. Então, esse aqui é o corretivo Yellow, ele tem uma pigmentação mais amarelada, né? E serve para camuflar tanto olheiras quanto manchas mais arroxeadas. Olha lá a diferença de um olho para outro. Aqui onde eu tenho mais manchinhas no nariz, aqui uns vermelhinhos, ó, vou aplicar também. Todo o rosto onde tiver manchinha vermelha, tanto o Yellow quanto o pêssego você pode aplicar, tá? Aqui no queixo, que ele vai ajudar a fazer essa camuflagem. E se você camufla com o corretivo, você vai precisar de menos quantidade de base, né, para cobrir. O corretivo, ele é a prova d'água, ele tem uma textura diferente da base, sabe? Por isso que é importante você ter o teu corretivo, né, seja do teu tom de pele, que eu já vou explicar logo a diferença entre um e outro, ou seja, assim, um colorido, né, que sirva aí pro teu tom de pele também. Então, olha lá, apliquei o corretivo. Nossa, faz bastante diferença. Agora, deixa eu ver se eu tenho outro pincelzinho de corretivo limpo aqui para eu não misturar. Eu vou aplicar o corretivo pêssego. Deixa eu só achar. Então, o corretivo pêssego é esse aqui. Vamos comparar os dois aqui. Yellow e pêssego. Eles têm texturas diferentes, tá? Porque o Yellow é um pouquinho mais grossinho. O pêssego, ele é líquido, né? Então, o Yellow é mais cremoso e o pêssego é líquido e ele é mais fininho. Inclusive, para quem tem mais linhas de expressão, o pêssego fica com um acabamento melhor em relação às linhas, que ele marca menos por ter essa textura mais fininha. Então, o corretivo pêssego, vou comparar aqui os dois para vocês, tá? Esse aqui é o corretivo pêssego, esse aqui é o corretivo Yellow. O corretivo Yellow, ele é mais cremosinho. O corretivo pêssego, ele é mais líquido, tá? Para quem tem mais linhas de expressão, eu recomendo o líquido, porque ele marca menos. Inclusive, ele tem disfarce óptico, esse corretivo dessa linha aqui. Então, ele faz com que, quando você tira uma foto, por exemplo, a área dos olhos aqui fique bem retinha. Mesmo como quem tem mais fundo, quem tem os olhos mais fundos, né? Ela tem essa função de projetar, né? Quando bate um flash e tal. Então, é sensacional, maravilhoso. Então, eu vou pegar aqui meu corretivo pêssego e vou aplicar na área dos olhos, do mesmo jeitinho que eu fiz ali com o Yellow. Vou começar espalhando com o corretivo. Esses corretivos aqui, tanto o pêssego quanto o Yellow, eles dão certo para a maioria dos tons de pele, tá? Eles só não ficam muito bons para quem é extremamente branca, porque aí ele acaba ficando um pouquinho mais escuro que o teu tom de pele, ou quem tem a pele negra. Eu já vi clientes de pele negra usando, tá? Mas no geral tem que saber maquiar muito bem para usar um corretivo colorido aqui, ou pêssego ou yellow na pele negra. Porque pode ter a chance de
errar, né, de não conseguir cobrir ele depois, porque a função do corretivo colorido é uma camuflagem. Então ele vai fazer com que, por exemplo, a área da minha olheira aqui, que é mais escura, né, porque ela fique mais parecida com o meu tom de pele. Olha como aqui tá parecido, tá vendo, ó? Tá mais parecido com o meu tom de pele do que antes. Então agora a base vai cobrir muito mais rápido. Olha lá, vamos ver o que vocês acham de um olho e do outro, comparando os dois corretivos. Estão vendo? Percebam que o corretivo pêssego, olha, ele fica mais natural. Pro meu tom de pele ele fica mais natural, quase nem dá pra perceber que eu tô de corretivo, né? E o yellow já aparece um pouquinho mais, mas depois com o acabamento da base também ele vai ficar ótimo. Então agora, para que eu não fique com um olho diferente do outro, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma misturinha aqui, né, gente? Porque ninguém merece. Vou fazer uma maquiagem linda aqui e vou ficar com um olho diferente do outro. Não dá. Então, sempre pense nisso também. Tudo que você passa de um lado, você tem que passar do outro, tá? Não pode esquecer. Passou de um lado, passa do outro. Porque senão você fica com o rosto um lado diferente do outro. Então, eu vou pegar um pouquinho de corretivo aqui, do yellow. Vou depositar um pouquinho aqui. Como eu vou esfumar, eu tô colocando meio de qualquer jeito, assim. Depois eu vou passar um pouquinho do pêssego aqui. Vou fazer uma misturinha aqui só para que no final a minha maquiagem não fique diferente, tá? Mas você aí pode escolher qual dos dois que você mais gostou e usar apenas um, né? O legal é que todos os produtos da Mary Kay têm 100% de garantia. Então, por exemplo, digamos que você compre o corretivo pêssego. E aí, de repente, você achou que não gostou e quer testar o yellow. Você pode devolver o corretivo pêssego para a tua consultora, por isso que você precisa ter uma consultora e ser atendida sempre pela mesma, porque é ela que vai fazer a troca para você. E aí você pode testar o outro até que você encontre o que vai dar mais certo. E é por isso que as nossas clientes, as clientes Mary Kay, né, são as clientes mais fiéis do mundo, porque tem essa possibilidade, né, de testar antes de comprar, e isso faz com que você, e essa garantia de 100% também, faz com que você nunca fique com um produto que você não gostou, como acontece em outras marcas. Então, tô passando aqui o pêssego em outros lugares, ó, que eu também precisaria, né? Aqui, para quem tem a área aqui acima dos lábios, né? O buço mais escurecido também é bem bom passar o corretivo aqui antes da base, porque acaba ajudando, né, a uniformizar. Olha essa esponjinha aqui tudo. Então eu vou dar uma descidinha aqui para não ficar marcado, ó. Não vou passar só na área dos olhos. Claro que eu concentro mais o corretivo na área dos olhos, mas daí eu vou descendo em formato de triângulo, assim, ó. Esfumando com a esponjinha e descendo para que o produto não fique marcado. Senão você tira foto, se você não faz isso, você tira foto e o teu corretivo fica desenhado aqui em volta dos olhos. Quem nunca fez isso, né? A gente vê até as famosas aí acontecendo isso. Por isso que é importante sempre dar essa esfumadinha, tá? Essa preparação de pele que eu tô fazendo aqui, é claro que se você fosse trabalhar, por exemplo, você poderia passar só um pinguinho de corretivo pêssego, uma base ou até uma base em pó por cima do corretivo pêssego, como essa aqui, e já estaria ótimo, né? Mas como a gente vai fazer essa maquiagem, que seria para o dia, e depois transformá-la para uma maquiagem noite, eu preciso ter uma preparação da pele maior, porque senão não vai ficar bonita a nossa maquiagem noite, né? Então, depois de ter aplicado o corretivo, o que eu vou fazer agora? A base. Eu já estava abrindo ela aqui. Então, essa base aqui, a minha que eu vou usar hoje é a Bege 140, tá? É a base da linha Time Wise, que é a base mais vendida do Brasil. Um produto que todo mundo conhece, todas as clientes Mary Kay têm a base também, né? E aí a gente pode colocar assim no dorso da mão. E vai aplicar a base por todo o rosto. E aí a gente tem duas opções de pincéis que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então a gente tem esse pincel aqui, que é o pincel oval, que é um pincel que concentra mais produto, você vai aplicando assim. E tem esse aqui que é o pincel de base, que ele é tipo aquele pincel kabuki, sabe? Que você vai aplicando e já vai esfumando. Fica uma camada de base mais fininha, esse daqui. Então,
Os dois pincéis são ótimos, tá? Eu vou aplicar metade do rosto com um, metade do rosto com o outro, para vocês verem a diferença. Então, eu vou começar aqui, ó, vai pegando a base daqui, começa do centro do rosto para as laterais. Pode fazer aqueles pontinhos no rosto e daí espalhar, Fer? Pode fazer, só que você tem que ter prática para isso, né? Porque a base tem efeito mate, então se você decide fazer pinguinhos no rosto e daí sair espalhando, se você demorar, o que que vai acontecer? Vai secar e pode ficar uma marquinha ali manchadinha. Então, ideal mesmo é colocar no dorso da mão e ir pegando de pouquinho e espalhando. Deixa eu afastar meu microfone aqui para eu poder aplicar no pescoço também, tá? Sempre puxa pro pescoço, sempre, sempre. Se você tiver com uma roupa muito aberta, passa aqui no colo também. Perceba a jornalista, gente. Eu quase morro com isso quando eu tô assistindo jornal e eu vejo uma jornalista que tá com a pele perfeita. Para quem tem essas TVs Ultra HD, você percebe bem a diferença. O colo aqui, ó, todo até com ruga assim aparecendo e tal, e aí o pescoço e o rosto perfeito, porque não passou a base pro colo também. Então é uma coisa que me chama atenção sempre. Às vezes até não passou base no pescoço. Aí tá com o rosto perfeito e daqui para baixo tudo enrugado, tudo manchado, avermelhado. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção para que não aconteça com a gente, né? Sempre aplicar, descer ali a base, não uma quantidade grande de base, mas um esfumadinho, um pouquinho de base. Dá uma passada aqui para que fique também na mesma textura da pele, né? Mesmo tom e mesma textura, principalmente, porque como a base ajuda a disfarçar as linhas de expressão, se você não desce para cá, principalmente para quem já tem mais linhas aqui, né, nos seios e tal, o que que acontece? Acaba ficando aqui com linhas, aqui chamando atenção pro defeito, não pro que tá bonito, né? E o rosto ficando com aquela ali aparência de pele lisinha e tal. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, para que não aconteça, né? E agora do outro lado, olha lá. A base, gente, que perfeição! Essa base é muito fantástica. Agora com pincel oval é diferente daquele. A gente passa assim, ó, com a mão bem leve, porque se você apertar muito, você acaba tirando o corretivo que você havia passado, né? Esse pincel também é fantástico. Eu não consigo me decidir qual dos dois que eu mais amo, sabe? Se eu amo mais o outro, né? Aquele que eu usei primeiro, que é um que passa esfumando, ou se eu amo mais esse. Ainda não consegui me decidir nesses anos aí, porque os dois realmente são muito maravilhosos, cada um com a sua característica, né? Talvez para quem gosta de passar a base mais rápido, sabe? Que gosta de rapidão, esse daqui talvez seja mais prático, né? Porque você passa mais rápido. E esse daqui já é mais delicado. Ele passa rápido também, mas você vai aplicando devagar, não vai passando com velocidade, né? Como o outro. Então, onde eu passei o corretivo, eu não passo esfregando, ó. Eu pego bem pouquinho a base aqui, dou umas batidinhas assim, ó. Esse pincel é legal que você faz isso. E daí depois você fecha o olho, ó, e vai dando umas batidinhas aqui. Não passa esfregando, porque se você esfregar, você vai tirar todo o corretivo. Ó, ele pega bem no canto do olho aqui, se encaixa perfeitamente, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso aqui é maravilhoso. Essa base aqui é uma base que constrói camadas, então você pode passar uma camada, se achar que precisa mais, passa mais uma camada. Ó, passa na orelha também. É bom tirar o brinco, né, na hora que tá maquiando, para que não aconteça de sujar. Opa, tô maquiando até o microfone aqui, ó. Não costumo gravar aula de maquiagem com microfone, mas hoje é final de semana, então tem barulho de carro passando, tem outras coisas acontecendo na rua, né? Acaba tendo barulho.
tá calor também, tô com o ar ligado. Então, perfeito, pele perfeita, tudo perfeitinho, do jeitinho que a gente ama. Agora a gente vai para o próximo passo, que é a sobrancelha. Mas eu vou te ensinar uma dica, principalmente aqui para a área dos olhos, para quem já tem mais linhas de expressão, tá? Eu tenho 33 anos, tenho umas linhazinhas suavezinhas, ainda não é muita coisa, né? Porque eu cuido bem da minha pele, mas mesmo assim eu gosto de fazer isso. Então eu pego o pozinho translúcido, que é esse pozinho branquinho aqui, que é um pó que tem que ter. Todo mundo tem que ter esse pó, porque ele é multifuncional, ele é maravilhoso. Eu vou ensinar várias dicas para vocês com eles hoje, ó, com ele hoje. Então eu vou pegar aqui, vou abrir, ele tem uma travinha, ó, abriu ele. Daí você vira assim, dá uma batidinha, ele vai cair aqui na tampinha, estão vendo? Aí depois eu vou pegar um pincel. Os pincéis é muito importante você ter os pincéis certos. Não adianta ter um jogo de pincel enorme, com vários pincéis, e você não saber para que serve, ou serem pincéis repetidos, como acontece com esses jogos grandes, né? Esses jogos grandes de pincéis. Então esse aqui é um pincel de pó, aquele bem fofo, que a gente usa no final, para esfumar tudo. Esse aqui é um pincel de base em pó ou de pó, quando é nesse formato aqui e a gente quer concentrar mais o pó, sabe? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, na tampinha, então eu dou uma seladinha, bato aqui para cair o excesso. Vou pegar a minha esponjinha, sabe quando fica com aquela linhazinha que vai se formando aqui, tanto na pálpebra, ó, na pálpebra, quanto embaixo? Então, logo que você termina de aplicar a base e o corretivo, você já tem que fazer isso, não pode deixar para depois, tá? Você vai aplicar o pó assim, ó, uma camada mais grossa de pó translúcido na área dos olhos, tá? Pode fazer isso com a esponjinha também, se quiser. Ó, esponjinha, peguei o pozinho translúcido ali, estão vendo? E agora, olha bem pra cima. E aí eu vou depositar esse pó em toda a área dos olhos para que não craquele nas linhas. Então, como eu falei, não pode deixar para depois, tem que ser já. Não pode esperar, né? Agora eu vou esfumar aqui, ó, com a partezinha de trás dela aqui, ó, que é retinha, para tirar aquela marcação da linha. Depois eu vou bater embaixo aqui também, dando batidinhas para tirar aquela marcação. E aí, novamente, tanto faz o pincel ou com a esponjinha, você vai depositar. A esponjinha, ela acaba depositando mais do que o pincel. E é para ficar assim mesmo, tá? Deixa com excesso ali, que é o processo de selagem, né? Para que o líquido não fique líquido. Para que ele não fique craquelando, não fique aquela textura cremosa na pele. Porque é isso que faz com que as linhas fiquem marcadas. Muito bem. Agora, próximo passo. Sobrancelhas. Vamos lá para sobrancelhas? Ó, tá vendo? Fica mais esbranquiçado mesmo. Vou tirar só depois. No restante do rosto não, tá? Não passa pó no restante do rosto porque a gente vai fazer contorno, vai passar blush. E essa textura cremosa da pele é o que ajuda a fixar. Então, o que eu vou fazer agora com esse pincel aqui? Que é um pincel duo, ó. De um lado ele tem o pincelzinho de sobrancelha, do outro ele tem o pincel delineador. Eu vou dar uma escovadinha na sobrancelha. Uma escovadinha assim, ó, para sair o excesso de base. Afinal de contas, quando eu passei o lápis quando eu passei a base, eu passo o pincel por cima da sobrancelha também, né? Então, eu dou uma penteadinha, ok? Só para sair o excesso de base. Agora, com o lápis de sobrancelha, o que eu vou usar é esse daqui, que é o lápis Brunet, que é o meu preferido. Tem também o lápis de precisão, que é um lápis retrátil da Mary Kay, que é fantástico, maravilhoso para quem está aprendendo. Também amo ele de paixão, mas eu não consegui desapegar ainda desse aqui, que é o antiguinho. É o lápis à prova da água, ele tem duas cores, tem o mais loiro e esse aqui, mais marronzinho, né? Ele é um marrom acinzentado, então fica maravilhoso. O que você vai fazer? Ó, a marcação da sobrancelha. Do nariz, dá uma apertadinha na aba do nariz aqui, ó, e faz uma marquinha onde a sobrancelha tem que começar. Estão vendo? Então, fazer as duas sobrancelhas aqui, ó, onde tem que começar. Quando você fizer isso, pode ser que você descubra que a tua sobrancelha está muito afastada.
Isso acontece bastante. Quanto mais afastada a sua sobrancelha está, mais afastada seus olhos também ficam. E quando está muito junto, também fica feio. Então, tem que seguir exatamente essa medida. É a perfeita para o rosto, né? Dá certo para qualquer rosto, se seguir esses passos que eu vou ensinar. Então, primeiro passo, ponto 1 aqui. Ponto 2, vai seguir aqui a linha da boca, o cantinho do nariz, agora sem apertar, cantinho do olho, olha lá. Tá vendo? E aí você vai fazer uma marquinha bem aqui onde a sobrancelha tem que terminar. Desse lado aqui é a mesma coisa. Ó, bem no meio da boca, cantinho do nariz, cantinho dos olhos, aonde a sobrancelha tem que terminar. Viram? Agora, o ponto de curvatura, ângulo de curvatura, como é que a gente faz? Também vai pegar a boca, nariz, só que agora você vai olhar bem retinho, ó. Eu tô com o espelho de um lado, a câmera de outro, então não posso olhar para o lugar errado agora, né? Para vocês entenderem. Bem no meio dos olhos, aonde a sobrancelha tem que curvar. Ó, bem aqui. Mesma coisa aqui. Olha bem retinho, nariz, boca, pega bem no meio dos olhos, onde a sobrancelha vai ter que curvar. Tá? Beleza. Agora é só ligar pontinhos, ficou bem fácil. Então, tá ali, onde tem que começar, ângulo de curvatura, o finalzinho. O que você vai fazer? Bem rente aos pelos. Você vai fazer uma linha, é uma linha reta, né? Que vai ligar desde esse pontinho aqui, reto, até o ângulo de curvatura. Chegou aqui, uma linha reta daqui, do ângulo de curvatura, até aqui. Então, aqui é o que eu já estava começando a fazer. Gente, a mão bem leve, porque o lápis é pigmentado. E a gente quer que fique um efeito natural. Não pode parecer que a sobrancelha não é tua. Tem que ficar natural, né? Então, chegou aqui, curva. Olha lá, agora a parte superior. A parte superior, percebam que os pelinhos aqui, ó, eles crescem pra cima, certo? Então, se aqui cresce pra cima, eu vou fazer risquinhos como se fossem pelinhos, ó, crescendo pra cima. Então, eu faço risquinhos pra cima. Aqui, a sobrancelha começa a deitar, né? Os pelinhos começam a nascer pra lá. Então, aqui eu vou pegar bem na parte superior, mas tem que ser em cima dos pelos, tá? Não pode ser depois dos pelos, porque senão não fica natural. Tem que ser bem em cima da raiz ali, bem onde termina. O lápis tem que ficar exatamente onde tá a raiz do pelo, bem onde termina ali a sobrancelha. Não pode ficar depois de onde termina, senão fica grossa. Claro que tem gente que precisa, né, ali dar esse efeito mais grosso, mas toma cuidado para não ficar artificial, tá? Então aqui, agora é só preencher essas falhinhas. E para quem gosta de uma coisa bem prática, às vezes já tem aí a sobrancelha mais preenchida, ou para quem tem os fios longos, a gente tem um gel de sobrancelha com cor também, que já é ótimo, né? Para quem tem a sobrancelha mais desenhada, principalmente, ou até que tem dificuldade com lápis, que não consegue, né? Uma diferença importante entre lápis e sombra, tá? Tem gente que usa sombra, tá ok, não tem problema. Você tem que ver qual você se adapta melhor. A única diferença é que, assim, o lápis é a prova d'água, a sombra não, né? Então, por conta da textura dela também, ela acaba saindo ao longo do dia e o lápis não sai, fica perfeito. Então, a principal diferença é essa, por isso que eu particularmente prefiro o lápis. Agora eu vou dar uma esfumada. Como que eu vou esfumar esse lápis? Penteando a sobrancelha. Então, aqui cresce para cima, eu penteio para cima. Aqui vai indo para o lado, então eu vou penteando para o lado. O que é importante, né? Uma coisa até que eu não chamei atenção quando eu estava passando o pó na área dos olhos. A gente tem que cuidar muito com a questão de texturas. Então, de não passar... você já aplicou o pó. Você não pode passar um líquido em cima do pó, porque senão vai craquelar tudo. Então, quando eu vou passar o pó aqui na área dos olhos, eu passo na pálpebra, mas eu não passo o pó até a sobrancelha, porque eu vou precisar passar corretivo na sobrancelha agora. Então, eu não posso passar o pó até lá, porque senão vai acabar ficando craquelado e marcado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um corretivo agora um pouquinho mais claro que o meu tom de pele. E vou passar aqui na sobrancelha para dar um destaque e dar uma consertada também
E meu pincelzinho tá aqui. Você pode ter até uma toalhinha se você quiser pra você ir limpando o teu pincel, né? Conforme vai usando. Mas agora, ó, concentra mais aqui no ângulo de curvatura. E aí você vai limpar, né? Vai corrigir aquele borradinho que possa ter ficado ali do lápis. Então, enquanto você corrige, ó, aqui bem pouquinho, tá? Concentra mais aqui no ângulo de curvatura, só o pouquinho que sobrou no pincel que você traz pra cá. E agora eu só vou com esse pouquinho dessa sujeirinha de corretivo, né, que ficou, eu vou limpar aqui para que fique mais natural. Ó, aquele desenho que eu tinha feito, eu tiro com o corretivo, mas só com essa sujeirinha, não é para pegar corretivo em quantidade, tá? É só aquele pouquinho que sobrou. Fica um pouquinho mais claro aqui, mas logo ele uniformiza, tá? É para ficar um pouquinho a coisa mais claro mesmo, para que dê mais destaque para a sobrancelha. Mas como eu falei, mais claro no ângulo de curvatura. Olha lá, que daí dá essa sensação, né, de que tá levantando o nosso olhar. Fica com cara de mulher poderosa. A sobrancelha faz total diferença, né? Eu sou uma pessoa que amo sobrancelha. Eu não fiz sobrancelha micropigmentação, nem sobrancelha definitiva, nem nada, porque eu amo desenhar a sobrancelha. E se eu fizer, daí não vai mais ter graça, porque eu não vou mais ter sobrancelha para desenhar, né? Então, como do outro lado eu já expliquei, aqui eu só vou fazendo e vocês vão acompanhando, tá? Agora, vamos esfumar. Tá bem na moda aquela sobrancelha penteada, né? Que é bem penteada assim pra cima. Aí vai do gosto, né? Depende do que você gosta. Se você gosta daquele efeito, você pode usar até o gel de sobrancelha pra isso. Pra dar aquele... ficar penteada assim bem pra cima, né? Eu vou usar o gel, mas eu em mim não gosto desse efeito. Então eu vou passar o gel de sobrancelha, mas pra que fique penteadinha, mas não daquele jeito, tá? Não com... esqueci o nome agora. Mas não que fique com o fio assim penteado, tão penteado, né? Então aqui, concentra mais o corretivo no ângulo de curvatura, o pouquinho que sobrou no pincel, eu vou passar aqui no comecinho. Não se preocupe se você errou na hora de aplicar o lápis, tá? Porque depois com o corretivo e com o pincelzinho ali, aquele pincel de esfumar, que também é fundamental, um pincel tão bobo, né, gente? Que a maioria não sabia nem como usar, garanto. Achava que era para rímel. E é tão fundamental. Esse pincel para fazer uma sobrancelha natural, nossa, ele é indispensável. E é um pincel que muita cliente me fala, meu Deus, eu não sabia para que servia. Sempre tive esse pincel, mas não sabia para que servia. Achei que era para desgrudar os cílios. E é um pincel tão fundamental. Então agora esfuma aqui esse corretivo, né? Sempre para não ficar marcado. E aí agora o que eu vou fazer? Percebi que um lado aqui, ó, da minha sobrancelha ficou um pouquinho, o comecinho mais... O outro lado tá mais esfumado, então eu vou esfumar esse aqui. Foi isso que eu falei, que a gente consegue com esse pincel aqui, ó, aliviar, né? Se você acha que tá muito escuro. É importante que esse começo não fique quadrado, tá? Que ele fique natural. Ele fica assim quadradinho, né? Retinho, claro, mas que ele não fique escuro, marcado, aquele quadrado. Que ele fique um efeito natural realmente. E agora eu vou aplicar o gelzinho de sobrancelha para vocês conhecerem, tá? Então o gel de sobrancelha é esse daqui. O meu tom aqui que eu tô usando é o blonde. Tem outros dois tons, um mais claro e um mais escuro. Eu vou tirar o excesso assim, ó, para ir bem pouquinho, já que minha sobrancelha já tá pigmentada. E aí eu só vou penteando os fiozinhos, ó. Para que a sobrancelha fique no lugar, para que o fio não fique despenteado. Para quem tem fiozinho branco também, ele ajuda a disfarçar os fiozinhos brancos, gente. Então é bem legal. Ó, dei uma encostadinha ali, ó.
Vou conhecer uma que conserta. Vamos esperar primeiro secar, tá? Espera secar, depois conserta. Não mexe agora enquanto tá molhado, tá? Então, vamos para o próximo passo agora, que é o passo da sombra. E eu separei aqui esse duo de sombra, que é de edição limitada da Mary Kay. Pode ser que quando você assista esse vídeo, se você demorou muito para assistir nossa aula, que nem tenha mais, né? Pronta entrega, mas pergunta para tua consultora aí, porque vale muito a pena, porque ele é maravilhoso. Tem outras duas opções lindas também, tá vendo? Então, ele tem um douradinho, mas que puxa mais para o champanhe, e um marrom, que se parece muito com a nossa Cinnabar. Vou comparar aqui, ó. Esse aqui é um estojinho super prático pro dia, ó. Pra quem quer uma coisa prática. Um blush bem coringa, que é um caramelo, ó. E uma sombra Cinnabar, que é aquela que não pode faltar. Essa sombra aqui, gente, essa aqui, ó, não pode faltar. Toda mulher tem que ter essa sombra, porque toda a maquiagem que a gente faz, praticamente, a gente usa ela. Então, é uma sombra bem coringa. Então, olha como elas são parecidas, tá vendo? Então, para quem quiser, pode usar a sombra Cinnabar no lugar desse efeito que eu vou dar aqui também, que também vai ficar igual, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos ver se já secou aquele detalhezinho ali para eu tirar. Você pode tirar com cotonete, se você quiser, mas eu não tenho nenhum cotonete aqui. Ou com um algodãozinho assim sequinho também dá. Dá uma encostadinha ali só para sair o excesso. Agora eu vou passar o nosso pincel duo aqui, pincel de sobrancelha. Agora eu vou novamente para o pincel de corretivo. Opa, tá na minha mão. Ó, pincel de corretivo. Se você achar que tem que pegar um pouquinho mais, pega um pouquinho mais. Só que agora eu vou usar aqui um corretivo do tom da minha pele, tá? Que é o Light Beige. Como eu vou corrigir, eu não quero que chame atenção. A gente usa um corretivo mais claro quando você quer atrair atenção, né? Tudo que é mais claro, iluminador, quando você quer chamar atenção para aquele ponto. E não é o caso. Eu não quero chamar atenção, eu quero disfarçar. Quero que esconda aqui o borrado que eu fiz. Então, eu não posso usar um corretivo mais claro. Muito bem. Certinho. Vou passar só um pinguinho de lápis ali de volta, que eu acabei tirando. Maravilha. Vamos lá então agora para o passo que todo mundo ama, mas que não adianta você fazer uma sombra maravilhosa se não preparar a pele e não fizer tudo isso que eu fiz, né? Não adianta achar que vai ficar bonito, porque não fica. Tem que preparar a pele, a sobrancelha principalmente, né? A pele e a sobrancelha, para que a sombra fique bonita. O que eu vou fazer? Vou começar com o primer para a sombra, que é esse produtinho aqui. O primer, ele é a prova d'água e ele faz com que a sombra fique com a cor mais intensa, né? E não craquele nas linhas, ó. Pode ver que na minha pálpebra, ó, não tá craquelado, não tem nada craquelado aqui. Tudo por conta do pó que eu passei, aquele efeito do pó. Tá retinha, lisinha. Quando eu vou maquiar os olhos, você tem que estar com o espelho. Eu tô com o espelho aqui embaixo, ó. Meu espelhinho aqui, ó. Então, você tem que ter um espelho sempre embaixo, né? Pra você deixar a tua pálpebra bem esticadinha, ó. Ergue bem o queixo, isso na alta maquiagem, para que você possa enxergar as duas pálpebras ao mesmo tempo, só que sem dobra. Não pode ficar assim, ó. Tá vendo? Ficar assim, perfeitamente retinha e lisinha, sem nenhuma marca. Então, para quem tem prática, pode aplicar o primer nos dois olhos, tá? Mas quem não tem prática, aplica primeiro em um, depois no outro. Porque o primer precisa estar úmido para que ele dê esse efeito, né? Opa, derrubei ele. De pigmentar mais a sombra e de fixar. Então,
Se o primer secar, você perde esse efeito. Por isso que é importante você passar num olho primeiro e depois no outro, caso você não tenha muita prática. Pode passar com o pincel, tanto que o pincel esteja limpo, um pincelzinho de corretivo, ou com o dedo, esse dedinho aqui, o anelar, né, como eu tô fazendo aqui, tá? Dando batidinhas. E agora eu vou pegar um pincelzinho. Gente, esse kit aqui é uma edição limitada também, ó. Esse pincel, vou mostrar até um outro que eu tenho há muitos anos, essa linha aqui, ó. Esses pincéis cor-de-rosa, ó, eles são de muitos anos atrás e as minhas amigas e clientes são loucas por ele. Todo mundo quer ter esses pincéis, só que saíram de linha, não tem mais. E esse daqui também já vai sair de linha, porque é uma edição especial. Acabou, acabou. E olha que maravilhosos que eles são. Então eu vou usar esse pincel aqui, ó, esse pincelzinho aqui, que é um pincelzinho de esfumar, né? Então eu vou fazer aqui todo o esfumadinho da minha sombra. E aí, quando você passa o primer, você tem que cuidar para não ficar abrindo e fechando o olho, para não ficar aquela marca, tá? Aquela linhazinha. Depois que passa a sombra, não tem mais esse problema, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a sombra marrom, ó, com esse pincel. Pegou a sombra, bate para cair o excesso, ó. Sempre bate. Essa sombra tem uma tecnologia que chama-se Baked. É uma sombra que ela é assada. Então, ela é extremamente pigmentada. E aí você vai fazendo movimentos circulares só na pálpebra móvel, sem subir lá no côncavo ainda, tá? Pra fazer um esfumadinho básico pro dia, ó. Uma sombra marrom, mas você pode fazer com qualquer cor de sombra que você quiser. Eu quero que fique suave, por isso que eu tô usando esse pincel de esfumar. Agora, sem nada de sombra, eu vou subir lá em direção à sobrancelha, ó. Aqui no côncavo, né? Então, pra quem não sabe, aqui é a pálpebra móvel, canto interno da pálpebra móvel, canto externo da pálpebra móvel. Aqui, bem nessa linhazinha onde o olho, onde tem o ossinho aqui, é o côncavo, né? E aqui, acima do côncavo, é onde eu vou esfumar. Então, movimento circular. A minha pálpebra, ela é bem molinha. Se eu não cuidar dela, ela enche de linha de expressão, de dobra, né? Porque eu tenho a pálpebra bem molinha, já é genético. Ó, bate para cair o excesso. No outro olho a mesma coisa. Você sempre tem que bater, não pode esquecer de bater o pincel, porque se você não bater o pincel, o que vai acontecer? Vai cair tudo na tua pele. Quando a gente faz aquela caminha com o pó translúcido ali, como eu ensinei vocês, também ela evita de manchar, de pigmentar com a sombra, né, caso caia. Porque a sombra vai cair em cima do pó. Então depois eu vou tirar o excesso de pó e a sombra, se por acaso caiu, vai sair. Ó, vai esfumando, esfumando. Você mede mais ou menos aqui a sombra para acabar nessa mesma linha do final da sobrancelha aqui, ó. Para que fique mais harmônico, né? Então pega mais sombra. Começo sempre do cantinho aqui externo, né, da pálpebra móvel, cada vez que eu pego sombra. Então, pro dia, você pode fazer um esfumadinho assim, ou com uma cor mais clara, caso você queira. Tem um tom de sombra, sombra Merlot, para quem tem os olhos verdes, azuis ou até castanho esverdeado, né? É uma sombra maravilhosa, linda, perfeita. Ela é meio bordô assim, sabe? Então ela destaca muito esse tom esses tons de olhos, né? Então para quem quer sair um pouco do marrom, também é uma cor super linda. Ó, bem pouquinha sombra aqui, bem pouquinho, sombra marrom. E aqui, o meu look pro dia vai ser esse esfumadinho de sombra marrom opaca. Olha lá como fica bonito. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o lápis de olho marrom da Mary Kay, que é fantástico. Esse lapisinho aqui, o meu tá bem usadinho. Então, ele é a prova da água, né? Eu vou passar aqui na linha. Na linha da água não. A linha da água é a parte de dentro aqui do olho. Aí vem os cílios, aí tem a parte inferior dos cílios, que é exatamente onde eu tô passando o lápis aqui.
quando a gente passa o lápis na linha d'água, dentro, o olho diminui de tamanho. Quando a gente passa o lápis nessa parte inferior dos cílios, o olho aumenta de tamanho. Então, tudo depende do que você quer, né? Antes, muitos anos atrás, uns 20 anos, a tendência, a moda era sempre usar na linha d'água. Isso agora mudou. Então, se você tem esse hábito de usar só na linha d'água, faz esse teste para você ver. De usar na linha dos cílios, inferior dos cílios aqui, que fica ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel como este aqui, cadê ele? Pode ser esse daqui, que a gente usou na sobrancelha, ó. Ou pode ser um outro mais gordinho, que eu já mostro pra vocês. E você vai puxar esse lápis com o pincel em direção ao cantinho interno dos olhos. Perceba que eu passei mais no meio, tá vendo, ó? Passei até o meio dos olhos aqui, ó. Agora daqui, você vai puxar com o pincel delineador aqui, ó, pra parte mais interna. Por que isso? Você vai dar aquele efeito de começou mais grosso e mais intensa a cor e depois ela vai desaparecendo. Agora na parte superior, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar o pó translúcido aqui, ó, para não manchar minha pele. Ó, pó translúcido no meu dedo. Aqui, ó, tá vendo? E daí a hora que eu for segurar aqui para puxar, eu não vou tirar a base do meu rosto. Então uma dica aí simples, mas preciosa. E aí eu vou esfumar aqui, ó, o lápis, vou passar meio de qualquer jeito, tá? Você vai passar também até o meio dos olhos, mais ou menos. Ó, assim. E depois vai fazer a mesma coisa. Vai pegar esse pincelzinho aqui. Então essa é uma maquiagem pro dia, tá? Pega ele ali, pincel delineador, ele tem um ângulo bem certinho, então a parte maior do pincel é pra fora. E a parte menor é para dentro, né, para a parte interna. E você vai puxar esse lápis e vai preenchendo assim, ó, esfumando, para que ele fique com efeito esfumado, tá? Que é um efeito bem bonito. E esse cantinho aqui sempre tem que emendar, ó, esse cantinho junto ao que você passou na linha da água com o que você passou aqui. Até para fazer aqui um gatinho, se você quiser, ó. Olha como esse pincelzinho aqui, que parece tão bobinho, é importante, né? Ó, como é importante esse pincel, que é o que a gente usou na sobrancelha. Então agora a mesma coisa no outro olho. Vou pegar o meu pó translúcido, passar no meu dedinho aqui de novo, ó. Pra que eu possa segurar aqui e não manche a minha pele. Só peguei o lápis errado, né? Detalhe, peguei o lápis sobrancelha. Vamos lá. Mesma coisa, isso aqui é ótimo pra quem não consegue passar o lápis direito, quem usa óculos, que passa meio sem ver, sabe? O lápis é ótimo, porque daí você vai conseguir consertar depois com o pincel delineador. Ó, passa bem ali o lápis e agora passa o pincel por cima do lápis e vai puxando para a parte interna, lembrando que o lápis começa grosso e ele termina mais fininho. E daí aqui, lembra? Ó, em direção ao final da sobrancelha, você junta os dois aqui e se quiser pode até puxar um gatinho de lápis marrom. Se quiser que fique mais intenso é só passar mais lápis, tá? Nossa proposta aqui, como a gente está fazendo um olho bem pro dia, a nossa proposta é que fique mais esfumado. Até porque eu ainda vou voltar com a sombra aqui, já vou mostrar pra vocês. Ó, esse lado ficou um pouquinho mais escuro que o outro. O que você pode fazer? Pega o pincel e o lápis e vai passar o pincel direto no lápis. Olha só que legal. Você pode fazer isso com lápis preto também. Isso com o lápis da Mary Kay, que é aquele lápis hiperpigmentado e à prova d'água, né? Ó, dei uma erradinha ali, até é bom que eu errei. Pra eu mostrar o que você vai fazer, ó. Tá vendo que o lado ficou mais grossinho, mais baixinho? O que eu vou fazer? Pincel de corretivo, de novo. Corretivo. Bota lá no dorso da mão o corretivo. Pega com a pontinha do pincel, só um pouquinho assim, só na pontinha mesmo. E aí você vai puxar aqui, ó, em direção
ao final da sobrancelha. Inclusive, se borrou aqui embaixo, você consegue fazer a mesma coisa, só que tem que ser bem pouquinho. Não pode ser muito porque você já passou o pó, lembra? Se passar corretivo de volta, numa quantidade maior, vai craquelar, né? Vai marcar as linhas. Ó. Mas nesse cantinho aqui, pode fazer isso. Olha lá que legal que fica. Deixa eu tirar esse excesso de pó aqui de baixo para vocês conseguirem observar melhor. Ó. Até da pálpebra superior eu esqueci de tirar, né, gente? Tem que tirar antes de começar a sombra, você tira da pálpebra superior. Eu esqueci de tirar, mas não influenciou em nada. Mas tem que tirar, tá? Então, esqueci disso. Antes de começar a pôr o primer na pálpebra, pega o pincel bem fofo e tira aquele pó da pálpebra que eu esqueci. Olha lá. Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar um pincel, esse aqui também é do kit daqueles cor de rosinhas, que vem com 3. Eu posso, se eu quiser, escurecer mais o cantinho, até por isso que eu passei bem clarinho primeiro, pra mostrar agora pra vocês o que você pode fazer. Ó, pega assim a sombra com esse pincel, tá vendo? Bate pra cair o excesso e aí bem em cima do delineado, ó, você vai depositar mais sombra marrom dessa forma aqui. Olha só como fica. Bonito. Tá vendo? Dá uma escurecidinha então ali, ó. Aqui a mesma coisa. Pega bem em cima do delineado. Deposita mais sombra marrom só ali em cima. De novo. Olha lá. E agora, adivinha? Volta com o pincel para esfumar. Aquele pincel que a gente começou, que é bem fofinho. Ó, volta aqui para esfumar. Para que não fique marcado. Então, com movimento circular. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar um pouco de sombra marrom na parte inferior aqui também, em cima do lápis de olho. Quando a gente passa a sombra em cima do lápis de olho, ele ajuda, claro que esse lápis é prova d'água, maravilhoso, não vai sair, não vai borrar, mas ele ajuda a pigmentar ainda mais ali, né, e ele sela o lápis. Então dá um efeito super bonito. Só que para isso, gente, eu preciso usar um espelho aqui no alto, ó. Eu tava aqui fazendo, tudo que eu tô fazendo, né, eu tô sempre olhando para baixo, mas quando a gente vai passar, agora não tem jeito. Ó, eu preciso sempre estar com o espelho no alto para fazer isso, porque senão ele vai parar no lugar errado a sombra. Ó, esse efeito esfumado, emenda aqui, é o que deixa o olho com efeito de maquiagem profissional, né? Então esse esfumadinho aqui Vejam que esse pincel, ele é um pincel chanfradinho, assim, tá vendo, ó? Esse pincel aqui é maravilhoso para fazer isso, ele passa, dá esse efeito esfumado com facilidade. Ó, depois, emenda aqui, sempre que passar aqui embaixo tem que grudar aqui com a parte de cima, tá? Beleza? Então, olha só a diferença, esse pincel aqui é um pincelzinho chanfradinho também, esses dois são, tá vendo? Então deixa eu pôr a minha mão aqui atrás, ó, os dois são, só que esse daqui tem mais pelinho e esse daqui tem menos, ele é bem firme, bem durinho, esse aqui é mais molinho. Então esse que é bem firme, ele esfuma o lápis, esse daqui ele dá aquele efeito esfumado na sombra, tá? Então, viram? Agora é só passar um rímel aqui, um olho pro dia, né? Estaria pronto. E aí eu vou ensinar você a fazer um contorno pro dia também aqui mais basiquinho e passar o blush e o batom. Só não vou passar o pó como a gente teria que passar porque eu ainda vou fazer esse olho ser transformado para um olho noite, né? Então se eu passar o pó eu vou estragar a pele, não tem como. Então o que eu vou fazer agora para fazer um contorno básico, né? Eu vou usar aqui, ó, esses dois são pós de contorno. Esses dois são iluminadores, aqui são blushes, aqui são sombras. Aquela sombra que eu disse que é bem linda é essa aqui, ó, a Merlot, que é um vinho, né? O que eu vou fazer agora?
nós temos esse pincelzinho aqui, olha só, esse pincel aqui, que a gente usa muito para fazer contorno, tá? Então eu posso usar tanto o tom mais clarinho ou o mais escuro. Hoje eu vou usar o mais escuro para aparecer mais na câmera. Mais claro, quem é mais branquinha usa o mais claro. Quem é mais morena usa mais escuro, tá? A Mary Kay tem esses estojos, assim, tanto esse aqui como esse aqui. São estojos com imã, então você adquire ele vazio, ó meu ring light lá, você adquire ele vazio e você preenche como você quiser. Então, é um estojo reutilizável, né? Você, quando acabar, por exemplo, acabou meu pó de contorno, você não vai ter que trocar tudo, você troca só o pó de contorno. Então você consegue economizar, né? No começo tem que comprar o estojo, mas depois nunca mais. Depois é só repor o que você for usando, ou tem uma cor nova, um lançamento. Por exemplo, vou mostrar para vocês que lançou um pó de efeito glow, que é uma novidade. Então, isso tudo você pode ir substituindo, né? Então eu peguei aqui com esse pincel o contorno, eu vou medir, ó, desde o cantinho da minha orelha em direção à minha boca, mas eu não vou passar até a boca, eu vou passar assim, ó, aqui no meio dos olhos, mais ou menos aqui já vai acabar. Se você sorrir, ó, bem aqui, ó, aqui a gente já vai dando uma subidinha para pegar aqui a parte da bochecha e não vir reto na boca, que senão fica estranho, né? Então olha como esse pincel é maravilhoso. Tô fazendo mais forte aqui para aparecer na câmera, tá? Ó, quem tem a testa maior pode escurecer a testa aqui também, tá? Quem tem aqui, ó, aquele papinho, né, chato, aquela pelezinha que vai caindo, escurece aqui também. Tudo isso porque tudo que é escuro esconde. Tudo que é mais claro destaca, né? Então, olha lá, o pescoço fica mais definido, tá? Então, do outro lado a mesma coisa. Cantinho da orelha em direção à boca, mas não vai até a boca. E aí aqui, gente, pergunta, né, que todo mundo faz: bastão ou pó? O que você prefere? Pro dia a dia, eu prefiro o pó. Eu acho mais prático e não tem chance de erro, né? Porque você esfuma ali e acabou. Então eu acho que o pó é melhor, assim. Agora, o em creme, né? Até a gente tem um lançamento agora de blush, e até tem contorno, tem o iluminador, né? Tem um mais bronze. Ele fica maravilhoso também, principalmente porque ele fixa melhor. Se você passar o creme e o pó por cima, é aquele contorno que não vai sair. Então, você tem uma festa, uma coisa que você não quer que a tua maquiagem saia, é o perfeito, tá? Agora eu vou esfumar com o pincel de blush. O pincel de blush é esse daqui, que tem 3 ângulos. E aí eu vou esfumar. Ele já foi feito perfeitamente, né? Para que você consiga passar iluminador, passar blush, tudo em um só. Então eu vou esfumar esse contorno com esse pincel. Sempre do risco que você fez ali pra cima, ó. Do risquinho que você fez pra cima. Olha isso, gente. Olha a diferença. Olha que maravilhoso. Então, olha lá como é que estava antes, um risco, como é que está agora. Olha que lindo. Vai dizer que Mary Kay não é tudo mais de maravilhoso que existe no mundo. Os produtos são de alta qualidade. Eu já trabalhei muitos anos atrás, era gerente de uma outra marca de cosmético, que eu não vou citar o nome, claro, mas era uma loja luxo, chiquérrima, maravilhosa. E eu posso dizer pra vocês que Mary Kay é imbatível. É maravilhoso. Tudo que lança, tudo que a gente tem, tudo que chega, tudo é muito bom. Não tem uma coisa ruim, sabe? Tudo que você comprar você vai amar, porque os produtos são de alta qualidade. Não tem como não gostar. Então esfuma, esfuma, esfuma. Esfuma a testa. Não esquece de esfumar o pescoço, né? Nós vamos fazer contorno no nariz também, mas só depois, na outra make, que eu acho que pro dia não tem muita necessidade. Agora, contorno, que era uma coisa que a gente usava só mais em festa e tal, agora é fundamental pro dia. Pra quem gosta de se maquiar pro dia, o contorno já virou estrelinha. Tem que passar contorno pro dia também. Então agora eu vou passar um blush. Eu vou escolher aqui um blush que é mais iluminado, né? Que é aqui o Shy Blush. A gente tem uns duos também lindos que lançaram, tô sem nenhum aqui aberto. Mas ele vai dar mais vida. Meu olho tá opaco, o contorno tá opaco, né? E esse blush aqui vai dar mais vida, porque ele tem um brilhinho dourado.
Ele é pêssego assim e tem um brilhinho dourado. Olha que lindo. Gente, olha, eu peguei um pouquinho só, um tchum, 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 tchum. E olha que lindo. Estão vendo? Olha a vida que dá, né? Claro que tem gente que gosta assim, eu também gosto assim, às vezes, só com blushzinho neutro. Tipo assim, ó, esse aqui é um dos meus preferidos, ou aquele que tá naquele estojinho pequeno que eu mostrei antes. Mas se você quer dar uma vida pra maquiagem, aqui está o que você precisa. Aí você fala, não gosto de blush rosa, eu também não gosto. Se for pra passar só o blush rosa. Mas se for para passar o blush rosa, o blush pêssego, um brilho, junto com o contorno, só na bochecha aqui, só para dar vida, gente, é muito maravilhoso, é muito lindo. Dá mais cor, né? Mais cor para nossa vida. Então, beleza? Tô com os cabelos aqui fugindo, deixa eu arrumar. Pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Eu iria passar um batom, passar um pó, e aí minha maquiagem pro dia terminou. Até porque tá vendo que tá bem brilhoso, né? Mas quando eu passar o pó, gente, esse efeito bem brilhoso vai sumir. Você nunca passa só um pouquinho de blush, porque senão na hora que você for aplicar o pó, ele vai desaparecer. Então tem que passar assim, do jeito que eu passei, mais chamativo, porque na hora que eu vier com o pó, isso vai assentar na pele, né? Vai selar e vai diminuir a intensidade da cor. Então, por isso que é importante você passar um pouquinho mais mesmo. E se você vê aquela amiga que só tá assim, ó, parece que, né, tá super corada, talvez esteja faltando ela finalizar. Muita gente confunde, né, a questão do pó. O pó é para finalizar, ele é o último passo, é o que a gente usa por último em todo o rosto, para selar a pele, para que a pele não fique cremosa, porque se ficar cremosa, você vai encostar, vai manchar, vai sair. Até agora, como a gente está de máscara, por exemplo, pó translúcido é vida. Você pode passar batom, pode passar blush, passar tudo. Passa depois o pó translúcido bem passadinho em todo o rosto, gente. E não vai sujar a máscara. Não suja a máscara. Então, eu tenho até um vídeo mostrando isso, né? Como não suja. Então, o pó translúcido é uma coisa que não pode faltar numa necessaire de uma mulher moderna aí também, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa sombra aqui que a gente fez bem basiquinha pro dia, numa sombra mais festa, mais noite. E para isso eu vou usar a outra cor do trio, aqui esse champanhe dourado, né? Maravilhoso, incrível essa cor. E vou usar também a sombra preta, porque a gente sem preto não é nada, né? Uma sombra à noite sem preto não dá. Então, o que você pode fazer? Se você quiser que fique bem pigmentado, você pode aplicar o primer de volta, né? Pode ser com primer. Ou você pode pegar o fixador de maquiagem e borrifar assim, ó, direto no pincel, tá? Que isso aqui é um jeito de deixar a sombra bem pigmentada também. Esse fixador de make que eu usei aqui é da Mary Kay, mas ele era uma edição limitada, já esgotou. Pode ser que a tua consultora ainda tenha, não sei, né? Mas pergunta aí pra ela, tá? Ou o dia que voltar ela te avisa. Esse fixador da Mary Kay, ele é desenvolvido na melhor produtora, né? Maior casa de fixadores do mundo. Então ele é fantástico. Peguei aqui minha sombra e aí eu vou começar bem no cantinho interno. Essa sombra já é super pigmentada, né? Mas é que eu quero que apareça bem no vídeo pra vocês. Por isso que eu passei ainda mais o fixador. Ó, bem no cantinho interno, tá vendo que linda? Você não vai subir muito acima dessa linha aqui, ó. Não sobe muito pra cá, tá? Se concentra mais aqui na pálpebra mesmo. Na pálpebra móvel, que é essa que mexe, né? Olha lá, que lindo! Passei só um pouquinho ali porque eu quero aproveitar aqui que tá ainda molhadinho de fixador para passar pro outro lado, tá? E agora, o que você vai fazer? Você vai ver até onde você quer que a sombra mais clara vá, tá? Você pode colocar ela só aqui no cantinho interno, ou você pode puxar ela mais, né, até o meio dos olhos, mais ou menos, ó. Vou puxar mais essa aqui também.
Eu gosto de ir até o meio. Que coisa mais linda! Lindo, né? Muito lindo. Agora, vou dar mais uma aplicadinha aqui, porque a gente gosta de brilho. O bom é que essa cor aqui você pode usar como iluminador também, gente. Ela é multifuncional, dá pra usar como sombra e como iluminador. Esse aqui é um duozinho de sombra que eu te digo, vale a pena ter. Então, agora eu vou passar a sombra marrom de volta. Ó, esse pincel eu usei a sombra clara. Vou deixar ele lá no canto, para eu não misturar o pincel que eu usei a sombra clara com o pincel que eu usei a sombra escura sem querer, porque isso acontece e daí vira uma meleca, né? Então não dá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a sombra marrom, com aquele pincel que a gente usou, aquele que concentra. Esse aqui é o pincel língua de gato, né? Tanto esse quanto esse que eu usei aqui, ó. Esqueci de falar sobre isso. Ó, esses dois pincéis são conhecidos como pincel aplicador de sombra ou língua de gato. O que muda de um para outro é que esse aqui é menorzinho e esse aqui é maiorzinho, tá? Mas é um pincel básico e também indispensável. Agora eu vou pegar aqui uma quantidade um pouco maior da sombra marrom, porque eu preciso que ela fique mais escura. Para cair tudo lá pro vento, ó. Tchau! Nada na minha pele, né? E aí agora a gente vai pegar aqui e vai no cantinho lá em cima do gatinho que você tinha feito, ó. Vai aplicar mais sombra. Mais sombra marrom. Só na pálpebra móvel. Não é para aplicar acima da linha do côncavo ali, tá? Só na pálpebra móvel. Estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Ó, só aqui em cima do delineador. Por isso que é bom você fazer esse tracinho do delineador, porque ele te ajuda muito nisso, em você saber até onde você pode aplicar ali a sombra. E agora a gente vai esfumar com aquele primeiro pincel, aquele que a gente começou. Esse pincel aqui. Também tem ele, cadê ele aqui? Ai, não tá aqui. Não tá. Tem um outro pincel que a Mary Kay lançou que é mais fofo que esse ainda. Ele é tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui também é da Mary Kay. Um que é preto, que é maravilhoso. Maravilhoso. Ainda melhor do que esse. Até. E esse aqui é bom, hein? Agora, só com o pouquinho que tá aqui no pincel, eu vou esfumar lá acima do côncavo, ó. Essa sombra aqui, gente, é aquela sombra que não tem erro. Aquela sombra que fica maravilhosa sempre para qualquer ocasião, qualquer festa, para sair, para tudo que você precisar. É uma sombra que vale a pena você aprender a fazer, porque é uma sombra que não sai de moda, né? Tendência sempre fica lindo. Então aqui, ó, cuida para não ficar marcado aqui no meio a transição entre uma sombra e outra também. Ainda acho que eu vou passar um pouquinho mais de marrom e aí depois eu vou passar a sombra preta, tá? Ó, um pouquinho mais, que tem que ficar bem pigmentado aqui a pálpebra. Então, você tem que vir aqui, ó, sombra marrom desde aqui até ela encontrar com a sombra clara aqui, tá? Então, desde aqui até ela encontrar com a sombra clara. Assim. Beleza? O que vamos fazer agora? Vamos esfumar a parte inferior aqui novamente, ó. Então, vou pegar com aquele pincelzinho chanfrado fofinho, sombra, mais sombra. Ó, mais sombra. Bate para cair o excesso. E aí, lembra que eu vou ter que erguer o meu espelho, né? Porque isso eu preciso fazer olhando lá pro alto. E aí, eu vou aqui deixar um pouquinho mais grossinho do que eu havia deixado, tá? Então, eu tô pegando a sombra aqui. E tô engrossando esse esfumado aqui embaixo. Isso tudo faz com que o teu olho fique maior, tá? Então, até encontrar com a sombra clara aqui.
Muito bem. O que eu vou fazer agora, meninas? Lápis preto. O lápis preto da Mary Kay é fantástico. Ele é super preto, da mesma linha do lápis marrom. Esse daqui, ó, é um lápis também que toda mulher tem que ter. Esse aqui, porque ele é sem comentários, é fantástico. A prova d'água, super preto, um lápis que você passa com facilidade, né? Então agora eu vou fazer aquela técnica de passar o meu dedo no pó translúcido, para que eu não marque minha pele. E aí vou pegar o lápis e agora prestem atenção, tá? Eu vou começar passando aqui, ó, abaixo dos cílios, como eu fiz com o lápis marrom. Só que eu não vou passar até o canto interno, eu vou passar só até o meio. Só até o meio. Pode passar mais grossinho, um pouquinho, né? Mas não tanto quanto o lápis, quanto você passou o lápis marrom ali, tá? Então, a mesma coisa. Passei até o meio, vou pegar aquele pincel duo, o lado dele do delineador, né? O pincelzinho chanfrado. E aí, eu só vou puxar essa pontinha aqui para a parte interna para que fique esfumadinho. Tranquilo? No outro olho, a mesma coisa. Olha lá que lindo que já fica. Aqui a mesma coisa, então vou pegar aqui esse pincel, esse lápis é um lápis fácil, né? Aquele lápis que você passa com a maior tranquilidade. Ó, maior tranquilidade. Não sofre para passar, que tem lápis que é tão seco que, meu Deus, né? E também você se sente segura porque você sabe que o lápis não vai borrar. Muito bem, mesma coisa agora, vamos fazer na parte superior, tá? Aí aqui você pode escolher, se você quiser passar como um delineador, fazer um gatinho, pode fazer, fica bonito. Inclusive você pode usar o delineador em gel também para isso, mas antes de passar o delineador em gel, que também é super preto e a prova d'água, eu sempre indico passar o lápis antes, principalmente quem não tem prática, porque o lápis já vai preencher, já vai facilitar a tua vida, né? E o delineador você vai usar para fazer o acabamento daí. Olha lá. Eu não vou passar até a parte interna, porque como eu falei, eu quero que fique bem fininho ali para dar destaque para a sombra. Ainda mais que a minha pálpebra não é muito grande. Se eu passar o lápis preto mais grosso ali no começo, né? Ele ocupa muito espaço da pálpebra, não dá destaque para a sombra clara. Então, olha lá a dica. Pincelzinho chanfrado no lápis e agora esse comecinho eu vou fazer com o pincel para que fique bem fininho. Inclusive esse pincel você também pode usar com o delineador em gel. Agora aqui vou puxar um gatinho bem delicado, porque não quero um gatinho grande, eu quero um gatinho... Até porque não vai aparecer, tá? Porque eu vou aplicar a sombra preta aqui em cima. Então você pode só dar uma engrossadinha nele ali. Olha lá, tá vendo que lindo? Aí uma coisa importante também é passar o lápis bem por cima dos cílios aqui, ó. Na verdade é meio que embaixo dos cílios, para que essa parte aqui bem onde cresce a raiz dos cílios e um pouquinho abaixo também, quase que na linha d'água interna ali superior, né, para que fique bem pretinho, porque é muito feio quando você passa um lápis de olho preto, principalmente, e aí fica pedacinho de pele aparecendo entre os cílios, sabe? Então toma muito cuidado com isso, tá? Agora eu vou fazer no outro olho a mesma coisa. Vou fazer bem rapidinho aqui para que a gente não demore demais, né? Senão... Espero que vocês estejam fazendo aí junto comigo, porque não tem melhor jeito de aprender do que você fazer junto. Parando, pausando, voltando. Que lápis é esse, né, Brasil? Que lápis é esse? Maravilhoso. Como é que uma mulher vive sem esse lápis? Uma mulher que gosta de maquiagem.
Aliás, sabe que a Mary Kay nos informou esse mês que em quantidade, né, o lápis de olho da Mary Kay é o produto mais vendido de toda a linha? Olha que legal! Em quantidade, porque eu tenho clientes que compram de 3 de cada vez, de 4, porque não querem correr risco de ficar sem, né? Que usa todo dia, tem um na bolsa, tem um em casa, tem um no trabalho. Então passou bem ali, agora eu vou dar uma puxadinha no gatinho e tô quase terminando esse olho aqui. Então, aqui... Tem uns lápis também que são mais acinzentados, né, do que preto, e esse não, esse é super preto. Dá pra puxar aqui, como eu falei, um gatinho sem muita preocupação, pode ficar até mais grossinho, porque a sombra preta vai esconder ele, né, e até vai ajudar para que fique mais pretinho esse cantinho aqui, tá? Ó, tô até engrossando aqui com um pouquinho que sobrou. Beleza? Vamos lá então agora para a sombra preta, que é a tal da sombra perigosa, né? E para a sombra preta eu vou usar esse pincel aqui, que é um pincel redondinho. Ele é o mesmo pincel que esse daqui e que aquele outro que eu falei que a Mary Kay tem, que eu não tô aqui comigo, que é bem fofão, né? Que também é maravilhoso, mas ele é bem petitico, tá vendo? E bem firminho. Então eu vou pegar a sombra preta com ele. Ó, e essa sim, minha filha, se não bater ela, ó, tô batendo lá longe de mim. Se não bater até cair o excesso, aí vai dar uma lambança aqui na sua pele. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou depositar bem em cima da linha do delineador, tá? Bem em cima. A sombra Onyx da Mary Kay também, ela é uma sombra extremamente preta, uma sombra mineral. Só em cima do delineador ali, ó, bem no cantinho. Porque eu quero que apareça bem a sombra clara e a sombra marrom. Por isso que eu não vou pôr muito preto, muita sombra preta. Olha lá, só no cantinho, tá vendo? Vou aproveitar e pôr do outro lado também. Tudo que você faz de um lado, você já faz do outro. Pra não esquecer, né? Senão você faz tudo de um lado, a hora que chega do outro, aí fica diferente. Então, tudo que você passa de um lado, você já passa do outro. Ó, caiu sombra preta ali, ó. Tem que bater melhor, Fer. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou esfumar. Adivinha com qual pincel? De novo com esse aqui. E agora eu vou pegar aquela sombra marrom que a gente tá usando. Quem quiser esfumar, eu vou até usar aqui a sombra Cinnabar para você conhecer ela. Porque preto tem que ser esfumado com a Cinnabar, né, gente? Não tem jeito. Então eu vou pegar aqui minha sombra Cinnabar. Vou dar aquela batidinha para cair o excesso. E agora eu vou vir aqui, ó, em cima da sombra preta, bem onde eu terminei de aplicar ela. E aí eu vou esfumar. Esfumar e esfumar e esfumar. Ó, para que não fique marcado. É esse efeito que eu quero dar mesmo. Do outro lado, mesma coisa. Sombra preta. Olha lá a diferença de um olho preto que tá esfumado e o outro que não tá esfumado. Conseguem perceber? Agora, esfuma, esfuma, esfuma. Se cair na pele ali, que nem caiu um pouquinho de sombra preta no meu, desapega disso agora e vamos focar no esfumado. Depois a gente limpa. Eu vou pegar esse pincel rosa aqui, mas como eu falei, o novo dele é preto, tá? Não é rosa, não. Esse aqui é aquele meu antigo. Porque ele é bem fofo, ó. E daí ele consegue também esfumar bem aqui. Vamos ver se os dois olhos estão iguais. Uhum. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou iluminar ali embaixo da sobrancelha também. Eu tô sentindo falta desse pincel preto que eu falei pra vocês. Que não está aqui.
Ele é um pincel que agora, para fazer esse acabamento aqui, ele é espetacular. Ó, só vou dar uma limpadinha aqui perto da sobrancelha com o pincel limpinho, só para que eu consiga ter espaço, né, para passar a sombra mais clara. Inclusive, você pode usar até essa sombra aqui mesmo, do próprio... Cadê tu, meu filho? Aqui, ó. Esse aqui, pode usar até essa sombra mais clarinha, mesmo que você usou aqui no olho, só um pouquinho assim, ó, para passar aqui debaixo da sobrancelha. Só que tem que ser um pincel bem fininho, esse aqui é até um pouquinho grosso demais. Porque não pode, é só um detalhezinho ali abaixo da sobrancelha, não pode vir em cima da sombra, sabe? Toma cuidado, ó, por exemplo aqui, esse pincel já misturou o marrom com o preto, ó, então agora já não é mais sombra marrom, já é, né, não é a sombra marrom bem purinha que eu tava usando, já é uma sombra mais escura. Então tem que cuidar que daí misturou com a sombra preta ali, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar um pouco de sombra preta embaixo no cantinho e aí vou tacar ali rímel e vai ficar um olhão lindo, maravilhoso. Então, olha lá. Meu pincelzinho aqui, novamente, delineador, sombra preta, um pouquinho. Agora eu tô usando o fininho, não tô mais usando o grosso, tá? Não tô mais usando aquele fofinho. Só pra dar um acabamento aqui. E daí aqui agora fica a teu critério. Você pode passar o lápis preto na linha d'água, ou você pode passar o lápis bege. Eu vou te mostrar com o lápis bege pra você ver como fica, que daí o olho fica maior ainda. Agora eu vou pegar aquele outro pincel que eu já tinha usado, esse aqui, o mais fofinho, tá? Para eu dar esse esfumadinho aqui embaixo. Ó, vamos lá então. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Eu tô sem o cotonete aqui, já contei pra vocês, né? Mas o certo era pegar aqui com o cotonete pra fazer isso, tá? Vou ver se eu consigo tirar com o pincel aqui, que tá limpo. Ó, consegui. Só tirar esse preto que tá aqui dentro pra não ficar cinza o meu lápis, né? Aliás, sabe o que eu vou fazer? Vou passar um olho preto e outro bege, pra vocês verem a diferença. Então, cadê meu lápis bege? No meio desta bagunça. Aqui, achei. Então, o lápis bege é esse aqui, ó. Tá vendo? Um lápis bem baratinho, vale bastante a pena ter, você pode até usar ele para consertar tua sobrancelha. Ele também serve para quem tem a pele, só para quem é mais morena não, mas quem tem a pele mais clara, ele serve também para consertar a sobrancelha em volta, ao invés do corretivo, dá para usar ele. Ó. Ainda tá com um pouquinho de sombra preta ali. De lápis preto. Então, aqui, lápis bege. Depois a gente tem que retocar o preto, tá? Quando a gente passa o bege. Pode ser depois do rímel também, se quiser. Lápis bege em um e no outro vou passar o lápis preto. Olha lá, um olho e o outro. Um com lápis preto, um com lápis bege. Qual que vocês preferem? Qual que tá maior? Conseguem perceber alguma diferença? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essa sujeirinha que caiu aqui e depois eu vou passar o rímel. Pra limpar, quando cai assim, a gente tem que usar um pincel bem fofo, tá? E você tem que fazer assim, ó. Passar pra fora. Como estivesse varrendo, sabe? Como se estivesse varrendo. Passa aí, dá um puxão assim pra fora. Ó, pum, pum. Depois eu vou passar um outro pozinho ali pra ajudar. Ó, vou pegar esse aqui agora, pincel limpinho, só pra tirar o excesso do pó translúcido que eu havia passado, tá? O que que eu vou ensinar pra vocês agora?
Vou passar o rímel, né, claro. Cadê meu rímel? Aqui. Vou passar o rímel. E aí depois eu vou ensinar a fazer mais um contorno aqui no rosto com o pó de efeito glow. Passar iluminador, passar blush de novo, contornar nariz. E aí depois os lábios, né? E terminamos, né? Quer dizer, finalizar. Então o que eu vou fazer? Aquela pontinha da máscara de cílios, sabe aquela pontinha que sempre sai mais produto? E a maioria limpa ela, né? Quando você vai pegar, aqui sai essa pontinha com produto, tá vendo? Aliás, gente, essa máscara de cílios aqui, ela é maravilhosa. Ela deixa os cílios mais separadinho, não fica tudo grudado, sabe? Mas principalmente para quem não tem os cílios muito longos, tem os cílios mais curtinhos, é a máscara que eu mais indico, porque ela consegue pegar os fiozinhos mais curtinhos e pelo pincel dela não ser gordo, né? Porque quando a gente tem que nem o pincel 200% volume, ele é um pincel bem gordo, assim. E aí o que acontece com ele? Acho que eu não tô com essa máscara aqui. O que acontece é que quem tem os cílios pequenininhos, o pincel não consegue... o cílio é mais curto do que o próprio pincel, né? Daí o que acontece é que acaba encostando na pálpebra. Então quem tem os cílios mais curtinhos tem que usar um pincel menor, não tão grosso quanto aquele. Então esse aqui é o mais indicado. Agora o que eu vou fazer? Ó, dedinho no pó translúcido de volta, para dar uma seguradinha aqui, para eu poder aplicar o rímel. Agora, para não ficar com o olho diferente do outro, né, gente? Vou passar o lápis preto no outro olho, ali onde eu tava com o bege, até porque agora com o rímel já acabou escurecendo um pouquinho, não tomei cuidado. Sempre é bom passar, vamos ver se vai pegar aqui por cima, né? Ah, um outro detalhe importante. Como eu falei, o lápis preto é a prova d'água. Então, para que você consiga pigmentar bem ele, o local tem que estar seco, né, gente? Porque se tiver úmido, por exemplo, escorreu uma lágrima no cantinho do olho, vai tentar passar o lápis para ver se vai pegar. Não vai pegar, porque tem que estar sequinho. Então, primeiro você seca aquele cantinho, aplica o lápis, daí depois, se cair lágrima em cima, ele não vai sair. Mas assim como ele não sai se cair uma lágrima, ele também não pega se tiver uma lágrima, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Deixa eu escurecer aqui. Ainda tá com um pouquinho do lápis bege. Aí fica mais difícil de pigmentar. Vamos lá então, super olhão, né? Agora sim, tá um olho noite. Vou pegar aqui novamente o meu pincel para tirar a marquinha aqui do pó translúcido. E aí agora a gente vai trabalhar o restante do rosto. Se você achar que saiu de repente, saiu um pouquinho de base do nariz, saiu, ó, tá um pouquinho vermelho aqui, por exemplo, você pode voltar tanto com a base quanto com o corretivo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu pincel, este aqui, vou pegar um pouquinho da minha base e vou passar aqui novamente no meu nariz, onde precisa repor, talvez aqui no queixo. Na testa tá ok, é mais aqui mesmo onde acabou saindo, ó. Então, passar para que não fique aparecendo esse vermelhinho aqui, né? Senão fica feio. Aqui e ok, só um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou usar o pó de efeito glow, que é aquele que eu disse. Eu olho pra cá, olho pra outra câmera, olho pra cá. Tô toda hora olhando pra um lugar diferente, né? Mas aqui, esse é o pó de efeito glow. Ele é um pó iluminador e bronzeador juntos. Não sei se você consegue ver bem o brilho dele. Ele é maravilhoso. Ele também se encaixa naquele estojo, mas se você quiser usar assim na caixinha também pode. E agora eu vou pegar aqui esse pincel, que é o pincel de blush, mas que também serve, né? Ó, vou bater pra tirar o excesso. Também serve como pincel de
de contorno. Depois eu posso até mandar uma foto pra vocês entenderem como é que usa ele dos 3 jeitos, né? Que é até melhor do que eu explicando aqui no vídeo. Mas eu vou fazer uma coisa antes, tá? Eu vou dar uma apagada nesse blush aqui com a base, porque senão vocês não vão conseguir perceber bem o efeito. Afinal de contas, o blush você sempre passa por último. Aqui é porque a gente fez uma maquiagem e transformou em outra, né? Está transformando numa make noite. Fez a make dia, está transformando numa make noite. Mas, senão o blush é sempre o último. Então eu só vou dar uma apagada nele aqui para você conseguir ver bem o efeito, né? Até já tô com contorno também, mas enfim. O que eu posso dizer pra vocês é que eu tenho clientes viciadas nesse pó. Ele tem 2 tons, um mais escuro e um pouco mais claro. E quem comprou um, depois voltou a comprar o outro, porque como é edição limitada, né? Pra não ficar sem, quis comprar o outro depois. Então, ó, apaguei aqui, dei uma apagada no blush, pra que vocês possam ver bem o efeito do pó, tá? Do pó de efeito glow. Então, eu já tô com ele aqui no meu pincel. Aí, vou dar uma afastadinha aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo contorno, só que com ele. Claro que não vai parecer tão bem, né? Afinal de contas, eu tô já com outro contorno que eu passei e até mais escuro que esse. Mas ele é um contorno que fica mais brilhoso, sabe? E pra noite, maravilhoso, né? Ó, passa bem na raiz do cabelo aqui pra não dar muita diferença, tá? Bem na raiz. E é lindo, gente, é muito lindo. Esse aqui que eu tô usando, ele tem um brilho, o brilho dele é mais champanhe. O outro tem um brilho mais dourado. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar, vamos ver se eu encontro algum pincel limpo aqui, né, no meio de tudo isso. Ou pode ser um sujinho de marrom aqui também, ó. Então eu vou pegar, você pode pegar qualquer pincel que você tiver aí, tanto que ele não seja muito grande, né, porque a gente precisa de uma coisa mais precisa. E aí eu vou pegar esse pozinho de efeito glow aqui mesmo, só que eu peguei ele bem no cantinho aqui, onde não tem tanto brilho, e aí eu vou fazer um contorninho aqui no meu nariz. Então a gente vai pegar aqui, ó, da sobrancelha, em direção à pontinha do nariz, e vai dar uma escurecida. Para que o nariz fique mais fininho. Essa cor desse pó glow aqui também é perfeita para afinar o nariz, gente. Perfeita. E aí sempre lembra de que você tem que escurecer aqui também, ó. A pontinha aqui tem que fechar, gente. Não pode pegar aqui, fazer aqui, aqui e deixar aqui sem fechar, porque senão parece que teu nariz é longo demais. Então tem que sempre fechar ali. Fez aqui, aqui e aqui, até a sobrancelha. Quem já tem o nariz muito longo, daí não faz até o topo da sobrancelha ali, porque senão ele fica mais longo ainda, tá? Porque daí você tá alongando ele, né, vindo até lá. Quem tem o nariz torto, você consegue dar uma acertada no nariz torto. O meu é um pouquinho torto, por isso que tem que tomar cuidado. Então, você consegue acertar. Só tem que cuidar também que você consegue entortar, se você não passar ele bem perfeito, né? Então, assim como você desentorta, você também entorta. E agora eu vou pegar aqui essa sombra, a mesma que a gente usou nos olhos, né? E eu vou usar ela aqui na minha pele. Deixa eu ver, cadê o pincel que eu usei a sombra? É bom ser organizada com os pincéis, né? Não bagunceira assim que nem eu. Se vocês soubessem a festa que tá aqui em volta de mim. Ó, agora eu vou pegar aqui o pincel. E aí eu vou passar bem na pontinha do nariz aqui, vou dar um brilho. Ó, tá vendo? Aquele brilho que tá na moda, né, gente? Aqui no topinho do nariz também. Ó. Brilhinho na testa. Então você pega, eu passei bem na pontinha. Daí dei um espacinho aqui, eu não passei. Daí depois eu passo de novo aqui bem no ossinho aqui em cima. E depois eu levo esse brilho pra testa. Ou seja, olha como essa sombra é maravilhosa. Ainda serve de iluminador. E agora aqui,
no alto da maçã. Aí é até bom pegar um pincel fofinho assim, ó. Eu gosto de fazer isso com pincel de sombra, tá? Você pode fazer com pincel de blush, você pode fazer até com aquele pincel que eu fiz o contorno quando a gente começou a nossa make, mas eu prefiro o pincel de sombra porque ele é mais preciso. Eu acho que você consegue trabalhar melhor, ser mais pontual no que você quer fazer, se você usar o pincel de sombra. Olha isso, que lindo! É ou não é tudo de bom esse duo aqui de sombra, gente? Eu espero muito, muito, muito. Até pensei 2 vezes antes de fazer essa aula com ele. Que vai que acaba antes de você assistir, né? Mas se você tá aí assistindo, como eu falei, é uma edição limitada. Eu sei que tem uma cor que já acabou, que não é essa aqui, é outra. Mas corre garantia tua, porque realmente é um duo assim que é multifuncional. Se você souber trabalhar, você pode usar até o tom mais escuro de contorno, viu? E dá muito certo. Então agora eu tô iluminada, vou passar aqui também, ó. Pode passar até com o dedo. Ó. No lábio, bem no arco do cupido. Aqui que eu já passei, né? Aqui a testa. Ai, é muito lindo, muito lindo. Agora, a gente nem precisa tanto de usar um blush iluminado, né? Até porque senão se confunde aqui com o nosso iluminador. Ó, acabei de ver uma manchinha aqui, ó. Tem que tirar, manchadinha aqui, ó. E daí vamos passar o blush. E aí você pode pegar qualquer um, vou pegar até este aqui, que é bem básico, ó. Só pra dar uma cor, ele é um caramelo, não é nem bem rosa, nem bem pêssego. É um caramelo, só pra dar o ar de corada, né? Maquiagem, que é bem importante. Lembra que passa o blush mais forte, não passa tão clarinho, por quê? Porque senão você vai ficar sem blush na hora que for passar o pó, tá? Então, se quiser, pode passar no queixo aqui também, ó. Um brilhinho, um iluminadinho aqui, ó. Só um pouquinho. Não gosto muito do queixo muito iluminado. Mas aqui, fechou. Olha lá o que vocês estão achando. Tô bonita? Mais bonita do que quando comecei, será? E agora, gente, eu vou finalizar com o pó e depois passar o batom e terminamos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Você pode usar a base em pó, é uma base com cor. Pode usar o pó translúcido? Pode, mas para uma maquiagem dessa, eu acho que merece uma cobertura maior, tá? Uma finalização melhor. Então, a minha dica para finalizar uma maquiagem dessa é misturar a base em pó. Essa base aqui é sensacional, ó, tem espelhinho aqui na tampa, você pode usar só ela, pode usar só ela sem nada, só o primer e ela, ou pode usar um corretivo e ela, ou pode usar a base líquida e ela por cima, ou então pode fazer o que eu fiz aqui, ó, misturar a base em pó com o pó. A minha base em pó é a Ivory 2 e eu gosto muito de misturar os dois para finalizar a pele. Aprendi com uma amiga minha e realmente a textura fica maravilhosa. Então o que eu vou fazer? Ó, tô pegando aqui, sela com o pincel, aquele pincel bem fofo, dá uma batidinha e aí todo o rosto. Opa, esqueci de tirar aquela manchinha, né? Vou passar aqui só pra você ver como dá uma apagada. Depois até vou voltar um pouco com o iluminador. Olha aqui a diferença de um lado pro outro, ó. Olha aqui, tá vendo que aqui parece mais natural? Aqui parece que o blush tá meio fora da maquiagem. E o olho também, eu já vou passar pó aqui. E aqui parece que ele casou, ele selou, ele... É tudo uma coisa só. Por isso que é tão importante a parte de finalização da pele. Ó, aqui onde tá manchadinho aqui, ó, acho que foi do lápis. Ó, só limpar com o restinho do pincel aqui do corretivo. Já tá maravilha. Vou continuar passando no rosto todo. Então aqui ele não vai correr risco de ficar
esbranquiçado, né? O pó translúcido não dá efeito, ele é translúcido, já fala o nome, ele é um pó branco, mas ele é transparente na hora que você passa no rosto. Só que se você passa aqui, ó, na área do olho, por exemplo, como eu fiz aquela caminha para selar o corretivo para não deixar a sombra manchar minha pele. Agora, se eu faço isso e esqueço de tirar, pode ter certeza que se você tirar uma foto vai ficar aquele branco embaixo aparecendo. Que é o que aconteceu já com até algumas atrizes famosas, né? Que passaram e esqueceram de tirar. Então é importante sempre tirar o excesso depois, tá? Faz a caminha, mas depois tira a caminha. Não deixa ela ali. Agora, se você usar assim junto com a base em pó, o que acontece? Ele vai dar um efeito... o pó translúcido ele é extremamente fino, mais fino do que a base em pó. Então ele vai dar esse acabamento aveludado com a cobertura da base em pó, né? Então, por exemplo, se ficou, a tua pele não tá bem perfeita, se tiver algum buraquinho que a base não cobriu tão bem, a base em pó tem cor, ela tem cobertura porque ela é base, ela não é só pó, então ele vai cobrir aquele pedacinho. Por isso que é tão bom usar a base em pó para finalizar. Linda! Olha lá como apagou o blush. Viram como apagou? Dá até pra passar um pouquinho mais depois. Aí, como eu falei, eu quero brilhar mais, né? Quero que apareça mais aqui o meu iluminado. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar com o meu iluminador aqui, passar um pouquinho mais aqui. É bem no mocinho que a gente passa esse iluminador, tá? Bem no mocinho aqui. Ó, voltar a ter mais brilho, tá vendo? Cadê o outro pincel? Agora, como aquele ali é bem fofo, pra fazer a pontinha do nariz aqui, o topo do nariz, ele não dá certo, tá? Porque ele é bem fofinho e eu quero que fique concentrado aqui, esse pontinho de luz no meu nariz. Então tem que pegar esse daqui que tem as cerdas mais juntinhas e que vai dar esse efeito mais concentrado. Olha lá, o que vocês acharam? Agora vamos pôr um batom. O meu lábio, apesar de eu ter hidratado ele antes de começar, ele tá um pouquinho seco. Eu vou passar um batom que eu tô amando, que é esse batom aqui. Quem já conhece essa linha, né? Esse aqui, ele é um batom efeito shine. Então, ele é um batom líquido. Ele não fica completamente seco igual o mate, mas ele fica bem seco. Mas não tanto quanto o mate, não sei se vocês me entendem. O que muda nele é que ele tem brilho. Não tem brilho de glitter, ele fica com acabamento brilhoso, sabe? Então eu vou passar aqui pra vocês verem. Então aqui, ó, eu tô com brilho nos olhos ali, bem delicado, né? Mas no geral minha maquiagem é mais opaca. Agora o batom assim vai dar uma acendida. São várias cores dele. Pode passar contorno se você quiser. Mas como ele é muito fácil de aplicar, o pincel dele é muito prático, você consegue contornar com o próprio pincel. Então ele seca, mas não fica seco como o mate, ele fica com brilho, nem opaco como o mate. Tô falando de uma borradinha ali. Olha que lindo. E agora que nós terminamos, vou soltar o cabelo. O que vocês acharam? Gostaram? Qual das duas vocês mais gostaram? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês hoje, que vocês possam ter aprendido, né? Treinem bastante, porque maquiagem, o segredo é ter os produtos certos e não são muitos, né? Você pode ter poucos produtos, mas ter os produtos certos para o teu tipo de pele, para a tua cor, né? Para o teu tom aí de pele.
e os produtos que você vai usar realmente. Os pincéis, a mesma coisa, não adianta ter um monte de pincel que não serve pra nada, né? O certo é ter os bons, os que realmente vão dar resultado. Os pincéis da Mary Kay, por exemplo, são pincéis que você vai ter por anos e anos, se não pro resto da vida, vai deixar de herança, né? Porque eles são de alta qualidade, são maravilhosos, são muito bons. Garanto pra vocês isso. Eu tenho da coleção antiga aqui, ó, há anos, eu tenho quase 9 anos de Mary Kay, 9 anos, tenho todo o kit, vários pincéis dos cursos que eu dava antes da pandemia e estão todos intactos, todos perfeitos, foram lavados sem vezes, então posso garantir que são pincéis muito bons. Ai, tô com o fone longe aqui, ó. E é isso, tá? Eu espero de coração que eu possa ter feito alguma diferença na tua vida hoje, que você possa ter se sentido mais bonita, possa ter aprendido coisas novas. O nosso propósito com essa aula de maquiagem online, né, é justamente esse. O mês de março é um mês que a gente trabalhava muito com as mulheres nas empresas, dando curso de automaquiagem. Já que a gente não pode estar junto, a gente trouxe essa oportunidade online para que você saia um pouco desse clima de pandemia, né, de tanta coisa ruim que tem acontecido, para fazer algo bom, para se cuidar, para se sentir mais bonita, para gostar mais de você mesma, né? Esse autocuidado que é tão importante para nós, mulheres. E é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado, que você tenha aprendido coisas novas, como eu já falei, né? E que tenha feito alguma diferença na sua vida, tá bom? Beijão, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Beijo!